Olá, hoje é quinta, 4 de maio. O PF lança a campanha de vestibular de inverno para a imprensa e escolas da região. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 5 de junho. Vamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para falar sobre alguns dos principais assuntos e problemas do Estado: a segurança, finança e as reformas. Ter um imóvel com energia renovável valoriza financeiramente o patrimônio e ainda traz vantagens sociais e ambientais. E ainda quer deixar seu cãozinho calmo e obediente? Na série sobre os pets, a gente mostra como funciona a técnica de adestramento. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. Fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. No Brasil, um imóvel que possui o sistema fotovoltaico instalado, ou seja, que utiliza energia solar para consumo, é de 3 a 6% mais valorizado em relação aos imóveis convencionais. E nós fomos conhecer uma casa aqui de Passo Fundo para mostrar as vantagens econômicas, sociais e ambientais de quem adotou esse sistema. Sobre este telhado está um painel de energia fotovoltaica que capta a luz do sol e a converte na eletricidade que será consumida nesta casa. Bem no centro do painel também foi implantado um sistema solar de banho. Neste medidor, a microgeração compartilhada auxilia com informações sobre o consumo de energia da residência e os créditos gerados, que são armazenados na rede para serem consumidos em até 60 dias. Essa estrutura desejada pelo Lissandro, que é policial civil, foi planejada pelo Jacir, engenheiro eletricista há 10 anos. A eficiência energética desse sistema é tida como sustentável e é uma escolha de quem reserva algumas preocupações. Preservar o planeta para as gerações futuras e pensando no meu filho. Ao entrar na casa, refletores de LED que auxiliam na economia. Também lâmpadas econômicas que substituíram as fluorescentes. Aqui todos os aparelhos funcionam com a energia do sol. Na parte interna do ambiente, o proprietário também acompanha dados como a temperatura, que a energia é captada, e a quantos graus estará a água que irá circular nas torneiras e também no chuveiro. Pensando em energia solar, energia elétrica fotovoltaica. Existe toda uma norma da ANEEL que exige que seja cumprida várias etapas. Uma delas é um projeto elétrico homologado por um engenheiro, atestado por um engenheiro com uma anotação de responsabilidade técnica do CREA e encaminhado para a concessionária. Então a concessionária também analisa esse projeto e vê se tem a responsabilidade técnica suficiente do engenheiro, enfim, para poder botar esse sistema a funcionar. Além disso, um projeto bem calculado, bem feito, dá um retorno econômico mais rápido, de forma mais eficaz ao cliente. Com esse sistema implantado desde fevereiro deste ano, o Lissandro economizou na conta de luz mais de R$100. A média mensal gasta era de R$180. Hoje, ele só paga o valor mínimo obrigatório, que é de R$50. A vantagem é que, devido ao sistema eficiente, alguns impostos são abonados. Vai ter uma energia que ele produz ao longo do todo o ano, tem o tempo de 60 meses para consumir essa energia, por exemplo, no verão, que vai gerar um pouco mais. Ela vai acumular e durante o inverno agora ele vai começar a consumir esse banco de energia que ele fez junto com a concessionária. Ele não pode vender essa energia não pode ser vendida de forma alguma. Nos fundos da casa, molhar o jardim e lavar o canil, onde dorme o labrador, também ganha uma solução sustentável e em equilíbrio com a natureza. Essa estrutura que custou R$250 faz o reaproveitamento da água da chuva. Eu comecei primeiro pensando assim, chove tanto e no outro dia, para lavar um simples canil, tem que usar água tratada. É um pecado. Depois eu comecei com a água quente através do sol, E coloquei a energia, o microgerador de energia elétrica,
Mas, afinal, o que pode dificultar a implantação dessa tecnologia? Possivelmente o custo. Com a captação da energia solar e da energia solar para banho, o investimento foi de R$20 mil. Mas a boa notícia é que em até 6 anos o investimento se paga. Além do mais, o painel dura 25 anos, com eficiência de 80%. Eu espero muito assim que no futuro a energia para casa seja mais cara para a gente poder acionar isso e a energia para a indústria, enfim, comércio, ser mais barata. A empresa que desenvolve o sistema implantado nessa residência é chinesa. No computador ou no celular, o policial consegue monitorar os gastos de energia diários e as economias. Desde março, ele já poupou à natureza o equivalente a 1,5 árvores. É tão apaixonante o sistema que eu, ao invés de entrar em outras redes sociais, eu olho ali como é que está a geração de energia. Aos 50 anos, o policial quer oferecer segurança ao meio social e ao meio natural. Aí o próximo passo é que a nossa região aqui receba dos órgãos municipais, né, a coleta seletiva de lixo. E hoje é dia do quadro Fatos Políticos. Umara, quais as informações de hoje? Olha, Kelly, aos trancos e barrancos as reformas avançam no Congresso Nacional. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o relatório da reforma da Previdência, vai retomar os trabalhos só na próxima semana. Depois de 2 dias discutindo e votando, a comissão que aprovou o texto base do relatório ontem à noite iniciava a análise dos destaques quando o local foi invadido por agentes penitenciários que ficaram de fora das categorias com aposentadoria especial. A confusão durou 30 minutos e a sessão da comissão especial foi suspensa. Mesmo assim, o governo contabiliza uma segunda vitória na Câmara. Já teve a reforma trabalhista aprovada e agora a reforma previdenciária, que passa pela comissão e seguirá ao plenário. Lá será mais difícil. O governo precisa de 308 votos para aprovar a proposta de emenda constitucional. Aqui no estado, o governo gaúcho dá posse aos novos secretários depois da baixa do PDT na base aliada. O carazinhense Márcio Biolchi sai da Casa Civil e assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que agora incorpora a ciência e tecnologia. Também foi empossado ontem o secretário de Educação, Ronaldo Krumenauer, que aposta no diálogo com os CEPERS e a retomada do lugar de destaque do Estado no cenário educacional. E desde ontem, em Passo Fundo, está o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini. Hoje pela manhã, ele se reuniu com juízes de Passo Fundo num encontro fechado em que a pauta foi a situação do judiciário e as perspectivas para o segundo semestre deste ano. O desembargador está aqui conosco no estúdio da UPF-TV e vai nos acompanhar durante todo o canal de notícias. Ele vai falar sobre a situação do judiciário, mas de muitos outros temas, como as reformas no Congresso e a relação do governo com o governo do Estado. Kelly. Obrigada, Zumara. E o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini está participando de eventos importantes aqui em Passo Fundo. Hoje à tarde ele participa de um seminário da AGERT que vai tratar da relação do judiciário e a imprensa. E à noite faz uma aula magna na Faculdade de Direito aqui da UPF. Os 2 eventos, então, aqui na universidade. Obrigada por estar aqui na UPF TV, por aceitar o nosso convite. O prazer é meu, Kelly, de falar para ti e para os telespectadores da UPF TV. E tu disseste bem, os 2 eventos são aqui na UPF, o que mostra a importância que tem a Universidade de Passo Fundo no cenário regional, onde é há bastante tempo uma instituição de ensino de referência. Bom, para começar então essa nossa conversa, eu lhe pergunto, como o senhor define o momento vivido pelo Brasil hoje? Todos temos a consciência que o Brasil vive um momento de crise, né? Eu costumo dizer que nós não escolhemos um momento para desempenhar, por exemplo, a presidência do tribunal. E sabíamos que o Brasil vivia um momento de crise, mas quando eu assumi, que foi em 1º de fevereiro do ano passado, não se imaginava, por exemplo, que nós fôssemos ter tão rápido o impeachment de um governo. Então o Brasil vive um problema, uma situação de crise, e eu acho que essa crise é de uma forma aguçada
Porque um governo com legitimidade limitada, pela forma que ele assumiu, está procurando fazer algumas reformas que alteram o que era um pacto social do país por 60 anos, que são as reformas previdenciária e trabalhista. Isso naturalmente gera uma instabilidade bastante grande. E agora, qual que é o papel do judiciário nesse contexto todo? O judiciário ele assume o maior protagonismo quando os poderes políticos não conseguem desempenhar adequadamente as suas funções. Por exemplo, no processo de impeachment, houve um protagonismo do judiciário a nível federal. E isso sempre ocorre, que o impeachment tem uma crise entre executivo e legislativo, e quem é chamado a arbitrar essa crise em qualquer país do mundo é o judiciário. Mas eu creio que onde há a necessidade de maior protagonismo do judiciário é quando o executivo e o legislativo não conseguem desempenhar com maior eficácia as suas funções. Porque quando eles estão funcionando normalmente, estão resolvendo pelo canal normal, que é o canal legislativo, os problemas da sociedade, o judiciário se limita àquele julgamento dos conflitos interpessoais tradicionais. Agora, as reformas que o governo está propondo, trabalhista e previdenciária, na sua opinião, elas estão no caminho correto? Eu vou falar primeiro sobre a reforma previdenciária. Não, eu acho que ela não está no caminho correto. Eu acredito que realmente alguma coisa precisa ser revista em termos de previdência, porque o mundo está mudando, a expectativa de vida está aumentando e tal. Mas o formato inicial da reforma da Previdência, que exige 49 anos de contribuição para poder se aposentar, ora, quem é que tem 49 anos de carteira assinada? Isso no âmbito privado. Também o fato da reforma da Previdência deixar de fora algumas categorias, como por exemplo os militares, e incluir as outras, gera uma ideia de que alguém está contribuindo menos para a superação das dificuldades. E com relação aos servidores públicos, já se falou N situações, mas acho que o maior problema é a regra de transição. Porque todos que entram na regra de transição, para se aposentar com integralidade, precisam ter 65 anos se homem ou 62 se mulher. Então, uma pessoa que, por exemplo, pela emenda 47, podia se aposentar aos 57 anos, se a reforma for aprovada um dia antes dela cumprir as condições, vai ter que ficar 8 anos a mais. Ora, isso não é uma transição razoável. Quem faltava um dia tem que ficar 8 anos a mais. Então, eu acho que isso demonstra algumas dificuldades que está tendo no tramitar dessa reforma no Congresso, e me parece que agrave o fato de que essas reformas estão sendo negociadas só com o Congresso e não com a sociedade. E o Congresso hoje, será que ele tem uma real representatividade da sociedade brasileira? Eu fico com dúvida, sobretudo pelo fato da grande maioria dos congressistas estar sendo ou investigado, ou denunciado, ou de alguma forma sob suspeição. Está certo. Convido o senhor para continuar conosco. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue aqui no estúdio com o Dr. Luiz Felipe Silveira de Fini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. E ainda a gente fala sobre o adestramento de cães e gatos. Nós já voltamos.